Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, informação inteligente nas noites, na sua TV. No nosso formato acessível, eu, Guto Brito, apresentador, estou aqui no estúdio número 1 da TV Com. Estou vestindo uma camisa social com as mangas dobradas na cor rosa e branco. Estou vestindo uma calça jeans um pouco mais desgastada, um pouco mais clara. E hoje recebo aqui uma colega de trabalho, uma colega que também atua aqui na TV Com, Rosilma Roldan, advogada, professora, que hoje vai discutir a importância da maior participação da mulher na vida política e também em outros segmentos da nossa sociedade. Antes de eu dar boa noite a Rosilma, vou descrevê-la a você, nosso telespectador. Rosilma Roldan está com o cabelo solto. No momento está sem óculos, vai colocar o óculos no decorrer do nosso programa, eu tenho certeza. Veste uma blusa de mangas curtas cor salmão e uma calça legging cinza. Está de tênis. Eu, Guto Brito, estou de sapatênis. Boa noite, Rosilma. Muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigada eu. Vir aqui defender a maior participação feminina em tudo, mas principalmente na política eletiva no seu programa, é um grande prazer e uma obrigação, né? Com certeza. Rosilma, vou fazer a primeira pergunta. A gente estava conversando antes de começar o programa. Nós temos, no caso de Santos especificamente, maioria de mulheres. E tivemos... Eleitoras, né, que você diz. Eleitoras. Tivemos duas mulheres eleitas vereadoras, a Thelma de Souza e a Audrey Cleis, companheira jornalista. Na minha avaliação, acho que faltou mais mulher na Câmara de Santos. Eu queria a sua opinião. Faltou realmente, nós somos 53% de eleitoras, e então para haver representatividade igualitária, pelo menos 50% a Câmara devia ser de mulheres, né, e 50% de homens. E chamou atenção também, há 4 anos foi pior, porque Sim. A Câmara não fez nenhuma mulher, né? Nós tivemos a Fernanda né, com quase 3 mil votos, né? Alguns com menos de 2 mil entraram, né, por conta dessa maluquice aí das regras eleitorais. Que a população dificilmente entende como é que uma pessoa com 1.500 votos entra e uma pessoa com 3 mil votos não entra. Foi o caso da Fernanda na última eleição, né? E ela ficou como suplente alguns meses por conta de que o único vereador do partido dela, um homem, que foi o Marcelo Del Bosco, foi para a secretaria e ela ficou como suplente dele alguns meses, né? E aí depois a Câmara ficou praticamente o tempo todo dos 4 anos somente com homens. E aqui, sabe, Guto, não se trata de dizer, mas o homem também é capaz de legislar em benefício da mulher. Não é isso. A gente aqui não está querendo separar. E eu mesma sempre fui uma pessoa que nunca me liguei nisso, porque eu acho que a sociedade ela tem que lutar conjuntamente pelos problemas e não separar em guetos. Eu acho que isso enfraquece muito a luta. Eu acho que todos devem ser capazes de se colocar no lugar de todos. Mas não é bem assim, porque a gente vê, por exemplo, o caso do negro. Normalmente, quando você fala do racismo, se você, por exemplo, que é branco e realmente foi criado de uma forma e não tem racismo ou não sente, você diz, não existe racismo. Por quê? Porque você talvez não olhe o negro de uma forma diferente, você olha esse negro como um igual. Mas não é esse o foco. O foco é perguntar para o negro se ele sentiu racismo alguma vez na sua vida, nos vários ambientes que ele permeia, que ele frequenta. Aí a gente pode dizer há racismo ou não, porque o olhar do branco sobre o racismo em relação ao negro não é a vivência que o negro tem. É o mesmo caso a mulher. Então, por exemplo, você tem uma Câmara somente de homens, ou com 2 mulheres. As mulheres estão bem representadas? Bom, melhor do que da outra vez, porque não tinha nenhuma. Mas, por exemplo, Thelma de Souza. A gente sabe que a Thelma de Souza, respeitando o passado, foi uma excelente prefeita, saiu com 80% de aprovação. Naquela época, eu trabalhava no Banco do Brasil, dava curso de formação para os funcionários do Banco do Brasil em Curitiba. E lá em Curitiba, o Jaime Lerner era prefeito, e eu escutei na rua falar bem da Thelma.
Quer dizer, não foi o santista que falou bem, foi lá em Curitiba se falava bem da Thelma. A Thelma saiu como terceira prefeita mais bem conceituada do país. Então ela tem realmente um passado respeitável. Mas agora ela entrou a mando do Lula, que manda no PT, porque o PT acabou. Então ela, como uma pessoa que pelas qualidades pessoais até, eu acho que até o PT prejudicou bastante a Thelma, porque a Thelma tem um carisma, tem um trabalho pessoal, e ela tem uma série de pessoas que são fiéis a ela. E mesmo assim, mesmo tendo perdido bastante voto em relação à última eleição para vereadora, ela conseguiu fazer 8.600 votos. Então ela entrou com essa missão. Quer dizer, então ela não entrou efetivamente para representar os interesses das mulheres na Câmara Legislativa de Santos, a Câmara Municipal. Ela foi para uma missão que foi dada por um homem. E a Audrey Cleis também, a gente sabe que ela foi apoiada pelo prefeito, é uma candidata do prefeito que jogou todas as fichas nela, é uma menina brilhante, é uma jornalista excelente, fez um trabalho muito bom na Secretaria Municipal de Educação, que foi reconhecido, mas claro, é tudo um jogo de estratégia que você percebe o poder masculino por trás. Né? O que eu digo é o seguinte, uma mulher que goste de política e que não tenha pai político, que não tenha avô político, que não tenha irmão político, é muito difícil ela entrar na política. Por quê? Porque os partidos, é bom que a gente explique aqui para os nossos telespectadores, existem cotas de preenchimento dentro dos partidos políticos para as mulheres. Exatamente. Agora, as cotas é 30%, né? Antigamente era 30% de mulheres, agora é 30% ou de homens ou de mulheres, e o resto completado com outro sexo, né? Mudou um pouquinho. Só que não basta cotas. É como a história da cota para negros na faculdade. Você garante o ingresso, mas não garante a permanência nem o sucesso. Então não adianta. O que adianta você arrumar uma cota na faculdade de medicina, na Universidade Federal, para uma pessoa pobre? Eu não estou nem falando nem negro nem branco, pode ser um branco ou um negro pobre. Ela vai entrar, mas não vai conseguir cursar, porque é um curso integral. Como é que ela vai comer? Como é que ela vai pagar a moradia? Como é que ela vai pagar os livros? Eu conheço casos até, homens e mulheres que passaram nas federais e não conseguiram fazer curso de engenharia integral, aí foram fazer um outro curso. Quer dizer, então, os cursos de elite, por que são chamados de elite? Justamente porque eles são cursos de pessoas que são bancadas por outras para poder cursar. Né? Porque não teria como conciliar trabalho com E é o caso da cota da mulher para a Câmara, ou para a Assembleia Legislativa, ou para a Câmara Federal, ou para o Senado. Por quê? Se garante a cota para a mulher, porque a cota eu digo assim, ela é um princípio importante, mas ela não é suficiente. Por que não é suficiente? Você garante a cota para as mulheres? Então, por exemplo, meu partido, que é o PSB, que inclusive pelo qual, aliás, não sei se você sabe, hoje está fazendo 4 meses que eu estou fora da televisão, estou voltando hoje. Estamos com saudade de você. Porque eu fui banida, porque eu saí... Por conta da lei eleitoral. Fui convidada a sair vereadora, né? E o meu partido, que é o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, cujo presidente é o meu querido Benedito Furtado, um beijão para você, um partido exemplar, deu todo o apoio para a gente. Mas o que acontece nos partidos, de um modo geral? 1/3 de mulheres. A lei obriga, né? Só que é o seguinte, 1/3 de mulheres, aí há partidos que tem, por exemplo, o PSDB mulher, o PTB mulher, não sei o que mulher. É suficiente? Não é, porque você tem que ter uma infraestrutura, você tem que dar uma formação. Formar lideranças. Por exemplo, você tem que ter uma escola de vereadores, que inclusive é um dos meus projetos. Nós estamos montando uma ONG, e a ONG, ela tem a função precípua de compartilhar conhecimento, porque a gente acha que o conhecimento é que liberta, o conhecimento é que permite a ascensão social. Engana-se quem acha que é o dinheiro que garante a ascensão social, porque a gente vê muita gente rica que não consegue... nem falar direito. Ela não consegue se sentir inserida
por mais dinheiro que tenha, porque ela não tem conhecimento e ela tem essa fragilidade e ela sente isso, ela se sente insegura. Já vi muitas pessoas assim, inseguras, inclusive compram todo mundo porque elas acham que são indignas de afeto, justamente porque elas não têm o conhecimento. Já o conhecimento não, o conhecimento é um patrimônio que ninguém tira de você e você está sempre acumulando, e é esse conhecimento que vai permitir à mulher participar da política. Nessa semana, o jornal A Tribuna de Santos abordou justamente isso, a diminuição da participação feminina na Baixada Santista. Parece que em todas as câmaras dos 9 municípios da Baixada, apenas 6 mulheres, contando com as 2 de Santos, né? Então isso é ridículo. Em 9 cidades, apenas 6 mulheres ocupando a Câmara. Cargos de Então vereador. você vê que isso é ridículo. No século XXI, a mulher ocupando todos os cargos que ela tem direito, como é que na política, o que acontece? Né? Então, o que acontece, no meu entendimento, são múltiplos fatores. Mas um dos fatores é que poder não se compartilha. Então, quem tem não quer compartilhar. Né? Então, existe isso também. Então, a política ela já é completamente dominada pelos homens. Né? Começa, nós estávamos conversando antes de começar o programa, nos programas de debates nas televisões. E não é só TV Com, TV Santa Cecília, TV Unisantos. Globo News também, você liga o Globo News, tem programas de debate, você vai ver, faça uma estatística, liga todo dia e você vai ver. Você vê jornalista mulher, mas você não vê debatedora mulher. E quando vê, você vê, por exemplo, 2 homens e uma mulher, mas é raro. Outro dia eu vi uma mulher, pus até o óculos para enxergar melhor, disse, quem é essa mulher? Tal, uma mulher muito chique, muito bem vestida, uma doutora, se não me engano, da Unicamp, que estava lá falando sobre o assunto. Mas é uma raridade. E existem mulheres competentíssimas, doutoras, USP, Unicamp, essas universidades aí, pessoas maravilhosas. Aqui em Santos conheço muitas, né? Inclusive já dei uma lista aqui para a TV Com para chamar essas mulheres para o debate. Mais mulheres. Eu queria só pontuar uma situação, Rosilma. As mulheres são maioria no eleitorado. Por que a mulher não vota na mulher? Fazer aquela coisa bem de clube da Luluzinha. Olha, a mulher tem que votar em mulher. Uma coisa bem pragmática. A mulher acaba não confiando na mulher? Olha, o Guto, isso que você falou é exatamente isso que eu ia te falar que eu li na Tribuna. A Tribuna, logo depois das eleições, ela fez uma reportagem sobre isso. E aí uma mulher falou assim, puxa, eu até votaria numa mulher, mas eu não sei quem são as candidatas. Então aí é a história as mulheres não aparecem na televisão. Porque você pode zapear em todos os canais, dificilmente você vê uma mulher participando de uma mesa redonda, dificilmente. Criou-se um programa, que eu também não gosto desse tipo de formato de programa, que é o tal do Saia Justa, que puseram lá 4 mulheres falando um monte de bobagem, reforçando estereótipo, que eu escutei já de uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, que disse, a gente vai chamar a mulher para quê? A mulher só sabe falar de sapato e bolsa. Então, o Saia Justa reforça muito esse estereótipo. Quer dizer, então, por exemplo, eu até votaria numa mulher, mas eu não conheço nenhuma. Aí a outra mulher entrevistada pelo jornal, mas mulher não entende de política, como é que eu vou votar numa mulher? Eu prefiro votar num homem. Quer dizer, isso acontecia há décadas em relação a médico. As mulheres não iam em médica porque não confiavam. Eu escutava isso das amigas da minha mãe, né? Quando eu era pequena, década de 50, 60. Não, eu só vou em médico homem porque eu só confio em médico homem, eu não confio em médica mulher, né? Então, em relação à medicina, acho que a gente evoluiu um pouco, porque, inclusive, até homens preferem ser atendidos por mulheres hoje, né? E as mulheres não têm qualquer preconceito em relação a isso, pelo menos no meu campo de conhecimento eu não ouço mais falar isso. Mas na política a gente ainda está bastante atrasado em relação a isso. A gente escuta, a mulher não entende de política, a mulher, eu não conheço as mulheres que entendem de política, e a própria mulher, né, você vê, ela educa, né, ela educa o filho e a filha. E ela mesma não se lança. E quando ela se lança, é o que eu digo sempre, algumas mulheres não gostam que eu digo isso. Mas assim, a mulher conquistou muita coisa, ela realmente se emancipou, existem leis que defendem a mulher. Sim, é verdade, da porta para fora.
da porta para dentro de casa, ela continua escrava do homem. Porque se ela não tiver uma empregada doméstica, quem vai fazer todo o serviço da casa é ela. Muitas vezes ela até nem a filha faz, nem a filha, né, ajuda. Só a mãe, né? Ou então se ajuda é só a filha, o filho não ajuda. Quer dizer, então dentro de casa ainda está arraigado aquele antigo comportamento do século XIX que ao homem as tarefas externas, é a caça, é a pesca, é trabalhar fora, e a mulher, hoje, 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, são mulheres que trabalham fora, né? Que a maioria, o Darcy Ribeiro já dizia, né? Que a grande maioria dos brasileiros são só filhos de mulheres, né? Porque os homens dão no pé. Quando não dão no pé fisicamente, dão no pé presencialmente, porque saem o dia inteiro para trabalhar, enfim. Ao homem não é cobrada essa responsabilidade pelo lar. E a mulher, ainda que trabalhe fora, ainda que estude, ainda é cobrada dentro do lar. Não há uma divisão. Até no discurso, como eu estou fazendo aqui para você, sim, a gente pode concordar que sim, mas na prática, no dia a dia, não é essa divisão. E aí a mulher se pergunta, eu ainda vou acumular mais uma tarefa? Ainda vou para a política? A política, que é uma atividade que exige 24 horas de atenção, porque você fica o tempo todo antenado no seu eleitor, nos problemas da tua cidade, nos problemas do teu país, na economia, você tem que ler o jornal, a parte internacional, às vezes você tem que ler 2, 3 jornais, 2, 3 revistas, porque uma desmente a outra, né? Porque tem revistas de direita, revista de esquerda, revista de centro. Então, você tem que ter muita leitura o tempo todo para você ficar antenado com o que está acontecendo e não ser enganado, porque muitas pessoas pegam essa informação, distorcem e aí começam a passar no WhatsApp e você diz, pô, mas não foi Acaba virando verdade. Não vou escolher no jornal. Você, então, acha que a estrutura familiar precisa mudar primeiro, para a mulher dividir as tarefas igualmente com os homens, seja ela dentro da família que tenha um casal de filhos e os pais. O homem e o filho menino também devem aprender a lavar uma roupa, estender uma roupa, ajudar a limpar a casa, dividir essas tarefas, porque afinal de contas todo mundo mora na mesma casa. Exatamente, né? Claro. Quando a criança é pequena, não, porque a mãe tem que fazer mesmo, né? Porque, enfim, mas ela tem que ir ensinando, né? Os nossos amigos americanos aqui, eles dão aula disso há muito tempo, desde a década de 40, 50, que já era assim, né? Cada um responsável pela sua roupa, pelo seu quarto, enfim, né? Cada semana é um que vai cortar grama, enfim, né? Eles têm essa democracia na prática mesmo, porque nós, sabe, Guto, nós somos escravagistas ainda. Nós ainda, em certos aspectos, nós ainda estamos na época do escravismo e na época dos feudos, né? Porque as capitanias hereditárias nada mais eram do que feudos. E nós nos comportamos assim. Quando a gente... Hoje mesmo estava conversando com meu curso de mestrado lá no Santa Cecília, com uma querida professora minha, Renata, um beijo para você, Renata Leme, professora doutora que eu admiro muito. Ela é a única mestrado Direito da Saúde no Santa Cecília. É a única mulher professora. Os outros são todos homens. E vocês conversaram sobre isso? Qual a opinião dela? Conversamos, é um ambiente de poder masculino, e aquela moça que eu te sugeri para trazer aqui também, ela é filha de juiz. E ela queria fazer direito e o pai falou, não faça isso, minha filha, vá fazer outro curso porque você vai sofrer muito, porque é um ambiente... Claro, o pai dela, ela tem mais ou menos a mesma idade do que eu, do início do século XX, o pai dela, vamos supor. Né? Então, evoluiu um pouco. Mas você percebe claramente que, apesar de tudo, ainda há... E veja que engraçado. O curso de direito é um curso que exige que a pessoa fale bem, fale muito, fale bem. Né? Também não adianta falar muito se não falar bem. E disse que a mulher fala mais bem que o homem, não sei o quê. Não obstante isso, você, no direito, encontra muito mais homens do que mulheres. Né? Mesmo no direito, que seria uma ciência humana e uma ciência talhada para a mulher, né? Segundo consta, principalmente quando você ascende, por exemplo, você faz um curso de mestrado, você faz um curso de doutorado, aí já começa a dificuldade de ser reconhecida.
Tanto que na festa lá da aula magna, né, eu até mexi com a professora, falei, puxa, que ela tinha ido para o médico em São Paulo e não estava presente. Mas você era a única representante do direito, né? Porque tinha a doutora socióloga e tinha a doutora assistente social, que faz parte, né? Porque é um curso de direito da saúde, então tem que ter todos os olhares. Eu falei, mas você era a única mulher representando o direito, você não podia ter faltado, né? Mexi com ela, né? Ela é um amor. Mas eu me preocupo muito com isso, porque eu não era preocupada com isso. Porque, como eu te disse, guetos, eu tenho horror a guetos. Mas eu comecei a prestar atenção, principalmente depois da última eleição, que não entrou mulher nenhuma. Eu falei, o que está acontecendo? Não é possível isso, porque... E aí eu digo, como é que a gente tem que fazer em casa? Tem que dividir o trabalho? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho pensado muito sobre isso e eu cheguei à conclusão de que, assim como os nossos irmãos negros resolveram arregaçar a manga, e as nossas irmãs negras, que eu admiro profundamente porque elas são muito mais lutadoras, muito mais guerreiras, muito mais conscientes politicamente do que as brancas. As brancas são mais escravas do que as negras hoje, porque as negras, elas lutam, elas brigam, elas mostram que elas querem ser respeitadas na sua cultura, na sua fala, na sua história, na sua vestimenta, na sua postura. Então, e que se colocam toda vez, se colocam, dependendo do temperamento da pessoa, mais agressivamente, mais tranquilamente. Tem pessoas mais tranquilas que colocam tranquilamente. Inclusive religião, candomblé, tudo isso, que há algum tempo atrás era tido como religião do diabo, e hoje se tem um outro olhar para isso, um olhar mais acolhedor e mais respeitoso, né, da cultura diferente. Eu acho que o caminho para a mulher é esse. Porque enquanto ela ficar esperando o homem compartilhar o poder com ela, não vai acontecer. Enquanto ela ficar esperando o homem dizer, você quer que eu divida o trabalho da casa com você? Não vai acontecer. Eu acho que isso tem que partir da própria mulher. É como você falou aí, brincando, mas eu acho que a gente tem que levar a sério. Mulher votar em mulher. Começar a votar em mulher, prestigiar a mulher. Mas antes disso, se qualificar para ser votada. Porque... não adianta também eu fazer uma propaganda política que eu não fiz, não usei cor-de-rosa e não falei para votar em mim porque eu era mulher. Eu tinha 22 projetos que eu divulguei, tenho um currículo que eu também divulguei e falei para as pessoas, pesquisem e escolham o melhor. Inclusive nem pedi a voto para mim, porque eu acho que isso é desrespeitar a inteligência do eleitor. Então, eu acho assim, ele tem que pesquisar. Você apresentava o seu cartão de visita, o que você queria fazer caso eleito. Fiz um site com artigos meus, pensamentos meus, meu currículo, os livros que eu publiquei, projetos que já estão em andamento, outros que eu ia dar andamento como vereadora, outros que eu vou dar andamento na ONG que eu estou criando, né? Porque dá para fazer, né? Acho que a gente pode fazer muito como cidadão ou cidadã. Mas, por que é tão importante a mulher participar da política eletiva? Porque as casas de leis, como o nome está dizendo, Câmara Municipal, Câmara Federal, Senado e Assembleia Legislativa do Estado, fazem as leis que nos obrigam. Enquanto não houver mulher lá, número suficiente para aprovar leis que interessam para a mulher, para a criança, para o jovem, os problemas da mulher continuarão sendo problemas femininos, não serão problemas humanos, problemas da humanidade. Quando houver uma representação feminina igual ou quase igual à do homem, 50% para cada um, com pouca diferença, nós vamos ter realmente uma sociedade paritária e igualitária. Por quê? Porque a mulher vai mostrar que os problemas da mulher não são da mulher, são da sociedade. E ela vai lutar por eles. Porque muitas vezes se pensa assim, isso aí é problema feminino, isso aí eu não quero nem saber, isso aí é complicado. Mulher é complicada. Justamente vem do desconhecimento, que aquele problema feminino vai interferir na educação do filho, na educação da filha, no marido quando chega em casa. É que é paradoxal, porque... no grupo que ela frequenta. Quem educa os filhos, invariavelmente, é a mulher. Sim. E no caso, a mãe educa o filho homem, que no final vai
Exato. que deveria ter uma consciência um pouco mais aberta em relação às mulheres e não tem. Quem que está falhando aí? É a mãe que não está educando o filho corretamente para ele pensar assim? Ou é o filho que não está seguindo o que a mãe eventualmente aconselhou? Olha, eu me espelho muito dos meus irmãos negros, aprendi muito com eles. As minhas amigas negras, elas falam assim, a minha mãe, quando eu era pequena, dizia que eu tinha um cabelo ruim. A sua mãe? Não, a mãe das negras. A minha amiga negra dizia, a minha mãe, quando eu era pequena, dizia que eu tinha um cabelo ruim. Aí você vai dizer, olha, tá vendo? O negro é mais preconceituoso contra o negro do que o branco, que às vezes o branco nem acha que o cabelo é ruim ou deixa de ser ruim. Mas o problema é o seguinte, o problema é que a repressão, ela é feita em rede. Então, você repete um padrão que já veio para você daquele jeito, e você repete. Um padrão que não é seu. Um padrão que não é seu. Então, por exemplo, quando a mãe fala para a filhinha, pequenininha, vou amarrar seu cabelo, que seu cabelo é ruim, ou vou desembaraçar, ou vou passar sei lá o quê, ela, não é que ela ache que realmente que o cabelo da menina é ruim, é que ela já recebeu esse padrão, porque provavelmente a mãe dela já falou isso do cabelo dela. Então tem que chegar uma hora que as pessoas têm que pensar e interromper o padrão, porque isso a repressão, ela funciona assim. O poder ele atua para reprimir as pessoas em rede. Então você diz assim, bom, então o homem é reprimido também? Também, porque ele se encaixa no padrão. Não pode chorar. O próprio aspecto do cabelo também, corta careca, né? Não tem uma... Isso também, né? Por exemplo, a mulher... enfim, isso é uma questão de cada um, prefere São raspar. Estereótipos que são criados e a nossa sociedade hoje segue. Exatamente. Os então, eu acho assim, por isso que eu disse para você, como é que a mulher... Será que a mulher consegue escapar disso? Se ela mesma reforça o padrão... então ela é culpada. Eu acho que o problema não é a gente identificar o culpado, identificar onde você está agindo porque você está repetindo um padrão e onde você está agindo porque você acredita realmente naquilo. Porque, olha, é tão sério essa história de você ser educado de um jeito desde que é pequeno, e a sua mãe repetindo na sua orelha o que repetiram na orelha dela e que provavelmente repetiram na orelha da mãe dela e por aí vai, porque a repressão, ela vem de geração para geração. E aí a gente pode abrir, né, Rosilma, antes de eu chamar o break, a gente pode abrir isso para o obeso, para quem usa óculos, para quem é muito baixo, para quem é muito alto. Exatamente. Se criam esses estereótipos e o que é certo é o magrinho, o cabelo lisinho, isso. Né? A pele clara, e o que não é naquele formato não serve. E aí todo mundo vive numa eterna camisa de força, e aquilo é uma coisa muito angustiante, e não obstante, aquela mesma pessoa que está dentro daquela camisa de força, ela reprime também, porque isso tudo acontece no inconsciente. Ela se sente reprimida e diz, pô, por que eu e não os outros? E aí ela se torna uma repressora também. Então eu acho assim que a grande sacada, como se diz, é você... outro dia eu estava vendo assim, a fofoca para na pessoa inteligente. Que não passa para frente a fofoca. Então você pode aplicar isso no padrão que venha lá de trás, que você não sabe por que veio lá de trás, e aí você, quando vai educar seu filho, você tem um filho pequeno. Uma filha? Uma filha pequena, me lembro. Então, quando você vai falar com a sua filha, aí vem aquilo, porque você escutou a vida inteira aquilo na sua orelha, né? Aí vem, e aí você... Lembra, a fofoca para na pessoa inteligente. Aí você pensa, e aí você diz, bom, aqui vai desmanchar o padrão. E aí você interrompe a repressão ali. E eu acho que a participação maior da mulher na política, ela passa por isso. Porque as próprias mulheres se reprimem e reprimem as outras na participação da política eletiva. Vamos fazer um rápido intervalo. TV com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional.
Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Quero saber bem mais que os meus 25 anos. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV com Debate já está de volta no programa de hoje. Eu recebo aqui a advogada e professora Rosilma Roldan. Antes, para você que ligou a televisão agora, estamos falando diretamente do estúdio número 1 da TV Com. Eu, Guto Brito, apresentador, estou com uma camisa social dobrada na altura dos cotovelos, em rosa e branco, visto uma calça jeans clara. Recebo hoje aqui Rosilma Roldan, que está com uma blusa de manga curta cor salmão e com uma calça legging cinza. Rosilma, eu quero te fazer uma pergunta no nosso papo no intervalo. Eu vou te provocar. Você acha que em função de tudo que a gente já discutiu no primeiro bloco, essa questão da não participação da mulher, da desconfiança da mulher em relação a uma outra mulher na questão do voto, seria o caso então de ter cota para preenchimento de vagas só de mulheres nas câmaras legislativas, nas câmaras de vereadores, no Senado e na Câmara Federal? É o que eu disse para você. Eu acho que cota, eu não sou muito a favor de cota, não, porque a cota é apenas uma maquiagem que resolve parte do problema. Nós temos cota, por exemplo, não temos cota de cadeiras na Câmara. É isso que eu estou falando, uma cota de cadeira. Se você nós não temos, né? Mas nós temos, para entrar na Câmara, os candidatos. Só que assim, 30%. Só que há partidos que convidam as mulheres assim, só para cumprir tabela. Entendeu? E a pessoa não faz campanha, a pessoa não quer nem saber. Tá lá porque precisa preencher isso. O presidente do partido me convidou só para cumprir cota, não estou nem aí. E a pessoa fala isso. Entendeu? Abertamente, sem nenhum tipo de... Fala para todo mundo, fala o partido, fala o presidente, fala tudo. Quer dizer, então eu acho assim muito desagradável isso, porque isso aí não, para mim, no meu entendimento, isso não é política, né? Isso não é política, porque, enfim, ou a gente... Porque eu vejo assim, como nós estávamos conversando, né? Só o conhecimento liberta, só o conhecimento permite a ascensão social, não é o dinheiro.
A gente sabe, tem muita gente que tem muito dinheiro, né, e ainda tem aquele problema de se sentir preso por isso, preso por aquilo, complexado porque não domina o conhecimento. Então, a minha proposta é formar lideranças. E aqui eu quero fazer um elogio público ao PT, né? E essa é uma das razões também que eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu com o PT, né? Ele se destruiu, se autodestruiu. Se autodestruiu, bem colocado. Se autodestruiu. Eu não sei em que... Aliás, isso foi Marx que disse, no século XIX, né? Todo sistema guarda dentro de si o germe da sua própria destruição. Foi o que aconteceu exatamente com o PT. Ele, não sei o que aconteceu, se ele se perdeu de si mesmo. Eu acompanhei o PT desde antes da sua criação, desde 75, conheço muitas passagens do PT. Não sei se ele sempre foi assim desde o começo, ou se lá pelas tantas ele se desvirtuou. Eu sei que lá pelas tantas ele começou a perder os fundadores, que não se conformavam com a trajetória, né? Com os rumos que o partido tomou depois que principalmente tomou o poder. Perdeu, né? A maioria dos seus, grande maioria dos seus fundadores saiu, né? Uns morreram de desgosto, né? Quem conhece a história do PT sabe do que eu estou falando, né? Muitos tiveram infartos fulminantes aí de desgosto, né? Mas o PT, na década de 80, ele era aberto às mulheres. E eu vou contar uma história aqui da Mariângela Duarte, que era dirigente da APOESP na década de 80, e ela era do PMDB. E ela foi para o PT justamente porque o PT abriu a oportunidade dela sair a vereadora, coisa que ela não conseguiu no PMDB. Quer dizer, então você vê que o PT, inclusive na década de 80, nós tivemos as 5 pessoas mais bem votadas da Câmara, eram 5 mulheres, 5 petistas, uma delas foi presidente da Câmara, porque foi a mais votada, que foi a Maria Lúcia Prandi. Vamos fazer um exercício de memória, que vamos ver se a gente lembra. Maria Lúcia Prandi. Primeiro foi a Thelma. A Thelma, quando se elegeu, foi a primeira. Quando a Thelma saiu a prefeita, perfeito, aí nós tivemos... A Thelma que ganhou. A Thelma foi prefeita. Porque primeiro ela foi vereadora. Aí depois ela foi a prefeita. Aí nós tivemos ela prefeita, entrou Sueli Maia. Tivemos a Maria Lúcia Prandi. Prandi 2. Mariângela Duarte. Depois entrou Maria do Socorro, né? Depois, um pouco depois, Sueli Morgado. Você veja... Quantas mulheres... A Sueli Maia antes. A Sueli Maia foi quando a Thelma entrou como prefeita, entrou Sueli Maia, Maria Lúcia Prandi, Mariângela Duarte, depois entrou Maria do Socorro com Capistrano, quando era Capistrano entrou Maria do Socorro. Então você veja, 5 mulheres do mesmo partido, isso não é pouca coisa. Hoje nós temos ainda a Thelma, que ainda resquício do PT... Quer dizer, também não fez nenhuma liderança a mais. Isso também é um dos motivos que o PT acabou aqui. Cadê as lideranças novas? Cadê os jovens petistas? Não estou nem falando a parte de corrupção, que isso aí é outro programa do Guto Brito, né? Mas estamos falando esse investimento na mulher. E o PT tinha essa escola de lideranças. Tanto que formou e elegeu... essas vereadoras que exatamente, você citou, inclusive conselheiros tutelares, tinha os líderes de bairros, as pessoas iam fazer política dentro da casa das pessoas, ensinando a reivindicar seus direitos. Então, é isso, eu acho que é isso. Eu acho assim, a democracia, ela só existe com a participação popular. Não existe democracia em que só meia dúzia manda. E o PT enveredou para isso, porque o PT virou uma cúpula de meia dúzia, encabeçada pelo Lula, e só eles que mandam e todo mundo obedece. Agora, só existe democracia quando a população é preparada, tem conhecimento, conhece um pouco de economia, um pouco de leis, para poder fiscalizar quem ela votou. Porque sem fiscalização, há corrupção. Não interessa se é PT, PSDB, PDT, o ser humano ele precisa ser fiscalizado. Porque não existe o bonzinho e o malzinho. Corrupção, faz parte. Inclusive é previsto. Hoje eu estava tendo aula de direito previdenciário e nós citamos a Lei 8.212, que está lá. O custeio. É previsto fiscalização popular. Não é só as receitas, então o faturamento das empresas, o recolhimento do INSS lá dos trabalhadores, o concurso de prognósticos, que também vai a receita toda, o custeio para a Seguridade Social.
Mas tem que também ter um conselho participativo popular que fiscalize. Mas como é que vai fiscalizar se não conhece? Sabe nem por onde começar. Voltando ao que você tinha falado na eleição das vereadoras, se a gente fizer um exercício de legislaturas, depois dessa eleição das mulheres do PT, a gente tivemos a Cassandra Maroni, e tivemos Sandra Arantes Felim. Sandra Arantes, Depois, Luzia Neoft, que também Luzia era Neoft. PT. Também era PT. E cada legislatura diminuindo o número de mulheres, Mas é o que certo? eu te digo, veja só, o PT é um partido que começou oficialmente em 80 e tinha esse viés, pelo menos no início, né? Cadê as jovens lideranças do PT? Aí você vai me dizer assim, Carina Vitral é PCdoB. PCdoB. E o PCdoB também tem esse viés. Ele ele investe nos estudantes, os estudantes, né? A Carina é mulher, mas normalmente eles investem no jovem, porque o jovem é a voz do PCdoB dentro das universidades. Eles põem eles lá dentro e eles são a voz do PCdoB dentro da universidade. Então, outro tipo de trabalho que eles fazem. Por um acaso é uma moça, mas não foi porque ela é mulher. Não há essa preocupação. É um acidente, ela fala bem, tem uma boa figura, uma boa postura, Foi a segunda, é uma menina inteligente. Foi a segunda mais segunda, votada, mas 6,5%. Segunda também, né? segunda. Mesmo porque, né, enfim, bom, eu acho assim que essa eleição, por conta de que o Paulo, desde o primeiro mandato que ele ganhou no primeiro turno, ele já era o favorito, então acho que houve candidatos respeitáveis, por exemplo, Edgar Buturão, o Paulo Schiff, são pessoas, Marcelo Delbos, pessoas idôneas, bem respeitadas, têm um trabalho na cidade, só que, como era predominante que o Paulo ia ganhar no primeiro turno, desde lá atrás, eu acho que até os próprios candidatos não acreditaram na própria candidatura, entendeu? Não sei. Mas o que você acha, agora falando no geral, o que você acha que falta? Faltam novas lideranças na nossa política? Inclusive em relação às mulheres? Eu acho que falta qualificação. Eu acho que faltam duas coisas, qualificação e divulgação. Porque, por exemplo, a pessoa pode ser muito qualificada, mas se ela não tem onde mostrar isso... Mas essa qualificação obrigatoriamente não torna essa pessoa, ou pelo menos o trabalho dela, conhecido? Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Por exemplo, essa minha professora querida lá da Unisanta, que estou te provocando, professora doutora, né? Estou falando de uma mulher, né? Professora doutora Renata Leme, que dá aula de reflexões contemporâneas sobre justiça, excelente. Eu nunca tinha ouvido falar nela na minha vida. E é uma mulher brilhante. Eu nunca vi essa mulher participar de um debate na televisão. Nem aqui, nem na Globo, nem na TV. Mas ela nem na TV Santa ela estaria Teresa, disposta a participar? Você chegou a conversar com ela? Porque tem muita gente que também tem qualificação, tem mas qualidade, muito, mas não gosta de... Acontece o seguinte... Só na sala de aula. Isso aí é uma questão de hábito. Você sabe disso. Eu, por exemplo, nunca tinha feito televisão. E eu tinha um projeto. Como é que eu vim parar na televisão? Nunca tinha feito televisão, nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer televisão. Nunca. Era uma coisa que não era jornalista, enfim. Né? Aquilo não te pertencia? Não me pertencia. Eu tinha feito letras, tinha trabalhado no Banco do Brasil, aí fui trabalhar na Assembleia Legislativa, sempre gostei muito de política, sempre, porque eu sempre achei que a política mandava dentro da minha casa, então eu tinha que pelo menos entender. Né? Porque se o feijão ficar caro, se o combustível ficar caro, se eu não posso comprar as coisas que eu quero, se eu quero comprar um livro e não tem dinheiro, é política. A política está influenciando. Então eu tenho que entender um pouquinho para, né? Bom, então eu sempre gostei muito. Aí eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa, convite inclusive da deputada Maria Angela Duarte, e acabei fazendo concurso, me efetivei lá e me aposentei por lá. Né? E quando eu fui para a Assembleia, que eu fui fazer direito, né? E, a partir daí, criei um projeto de ensinar direito para criança. E esse projeto meu, que já partia do pressuposto que a gente precisa qualificar a população para que a população não só... a terceira fase do meu projeto é criar novas lideranças. Por quê? O Guto está desiludido da política. O Guto diz que não vai votar mais em ninguém que está aí, não vai reeleger ninguém. O Guto vai votar em quem?
Ah, nulo e branco. Poxa, mas nulo e branco não resolve, porque nem que tenha um candidato e ele receba um voto, ele vai ser eleito. Porque tem um mito aí, né? Que se votar nulo e branco, tudo é mentira, é mentira. Então, assim, nulo e branco não resolve. O que resolve é você tirar o ladrão e botar uma pessoa da sua confiança lá. Mas cadê essas pessoas? Então, aí eu senti que a gente tem que criar novas lideranças. Aí, num debate aqui, até sobre a não eleição da Fernanda e das mulheres, né, que saiu a ideia de eu fazer um programa de televisão, e aí eu, na mesma hora, não sabia nem como começar, falei, não, peraí, aceito, nunca tinha feito, falei, caramba, será que a câmera vai me morder? Por quê? Porque eu tinha um ideal, eu queria divulgar o meu trabalho, entendeu? Agora, nem todo mundo é assim. Aí eu não fiz, mesmo quando eu convido pessoas para vir no meu programa, nunca fiz, não sei, tenho vergonha. Medo, né, de existe. Aparecer. E não é só mulher, homem também. Aí a gente tem que fazer o quê? Treino, né? Porque aí você vem a primeira vez você se engasga todo, a segunda vez engasga menos, e aí vai. E aí chega um dia que você diz, nossa, tô bom, hein? Entendeu? Quer dizer, sempre pode melhorar, mas eu digo assim, o conselho que eu dou é, primeiro se qualifique, né? Para você ter até mais segurança, porque você chega e vai falar, puxa, caramba, e se eu falar alguma besteira, né? Tem que saber do que vai falar. Saber do que vai falar. E se não souber, diga, olha, Guto, sinto muito, esse não é minha área e eu não gosto de falar do que eu não sei. Puxa, eu acho que a sinceridade é tudo na vida, né? E vai estudar, né? Primeiro se qualificar. Se qualificar para poder expor seu ponto de vista, se mostrar mesmo, porque você já viu que quem se mostra é que não tem nada para mostrar? E geralmente são essas pessoas que acabam se elegendo. Claro, porque Sem conteúdo nenhum? Sem conteúdo nenhum. Eu mesma participei de um processo aí que aí, todo mundo faz discurso, o cara não sabe nem fazer discurso, meu. Não sabe nem falar algumas vezes. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Assustou, porque a população deu um recado nas urnas, você citou os votos brancos e nulos, a população acabou, de alguma forma, dando um recado aos políticos. Por causa dos votos nulo e branco? Por causa dos votos nulos e branco. Foi um grande índice. Né, mas eu já vi umas entrevistas aí dos caras aí do tribunal, que não é bem assim, porque parece que eles ainda estão fazendo triagem, parece que tem muita gente morta no meio desses nulos e brancos, entendeu? Tem muita gente morta. E que foi votar. Não, porque eles estavam falando mais da abstenção. Mas existe isso também. Inclusive, nesse caso, eu recebi no meu Facebook uma pessoa de São Vicente que disse que uma amiga dela aqui, porque é o problema da urna, eu já trouxe o Amilcar Brunazzo Filho, que é um super perito em urna eletrônica, ele já deu palestra na USP, já deu palestra na Unicamp, ele é especialista em segurança de dados e ele fala... Ele, inclusive, na última eleição em 2014, ele fez parte das 10 pessoas escolhidas pelo PSDB para fazer auditoria nas urnas. E ele falou para mim, é que nem, por exemplo, você está com mandado, chega na minha casa, busca apreensão. Rosilma, abre aí tua casa. Tá bom, Guto, você entra aqui, pode olhar tudo, menos aquele quarto trancado, aquele você não pode olhar, não. Ah, tá bom, valeu. Foi isso que fizeram. Vou olhar, mas não vou entrar aí. Então, eles queriam olhar, por exemplo, olha, eu quero olhar isso assim, assim. Eu não vou saber te explicar porque tecnicamente eu não domino, mas ele diz perfeitamente. Ah, não, isso você não pode olhar. Esse dado você não vai ter acesso. Ah, mas isso aí também não. Quer dizer, então, o que eles viram não tinha indício de fraude. Mas o problema da urna é esse, é que ela não é auditável, ela não produz prova contra si mesma. E é o único país do mundo que usa essas urnas. Eu queria falar justamente isso, né? Se a coisa fosse tão boa e tão segura, outros países adotariam. A Argentina já está na urna de terceira geração. Nós estamos no de primeira. E um outro parênteses, né, Rosilma? Se os hackers invadem o site da NASA, o site do Departamento de Estado norte-americano, que são sites ultra protegidos. Mas não é nem invadir. Se eles entram e são capazes de fazer algum tipo de adulteração, não vão conseguir. Mas no caso, não é nem invadir, porque até outro dia deu um debate sobre isso. Porque a urna não pode ser fraudável porque ela não é ligada à internet. O problema não é esse, o problema é no carregamento da urna. Sim, ela tem um cartão de memória que tem o número de eleitores que votam naquela sessão. Esse cartão, você não consegue ver ele todo. Ele não pode ser auditado? Não. 100%? Não, é isso. Então, na hora que carrega a urna,
Se for para você carregar com uma fraude, é possível e ninguém pega. Inclusive porque eles não deixam auditar. Entendeu? Então, tem isso também, né? Tem gente, essa pessoa de São Vicente que eu estava falando, ela me mandou um recado pelo WhatsApp dizendo que lá em São Vicente, uma amiga dela, quando foi votar, apareceu a cara de outra pessoa. Aí ela olhou, não sabia o que fazer, apertou, confirmou, votou noutra pessoa. Então já foi um voto, digamos assim, um voto forma. Sim. Ela só... Entende? Quer dizer, então, toda eleição a gente fica sabendo dessas coisas. Quer dizer, então como? Aí você resolveria isso na auditoria. E isso, caso, por exemplo, do cara que eu votei em mim nessa sessão e não aparece voto nenhum para ele. Tivemos já algumas histórias com esse final. Sim. O sujeito, o candidato diz, não, mas tem alguma coisa errada, porque eu votei em mim, eu voto aqui, nessa sessão eu tive 0 votos. E na eleição passada eles puseram de monte foto, porque agora todo mundo tira foto, né, da urna votando sozinha. A urna votando sozinha. Que beleza. Quer dizer, então, tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Então, será que esses nulos e esses brancos e essas abstenções são verdadeiras? Segundo o próprio tribunal, as abstenções não, porque eles ainda não fizeram a triagem completa e que existem muitos mortos ainda nessas abstenções e que ainda falta triar não sei o quê. Quer dizer, então, é falso dizer, o povo está desiludido. E eu acho assim, não adianta ficar desiludido, porque desilusão não muda nada. O que a gente tem que fazer é criar novas lideranças. Por exemplo, o Guto não quer mais reeleger ninguém. Tá, eu vou votar em quem, então? Então... Essa última legislação, ela podou completamente os novos. Nós tivemos, uma pessoa nova, né, tive 30 dias para poder me divulgar. Quer dizer, 30 dias não é nada, você tem que fazer um trabalho durante o ano todo. Aí você vai me dizer, então por que as pessoas não fazem trabalho o ano todo? Quem é vereador consegue. Quem já conseguiu passar daquele limiar, consegue. Tem 4 anos e é pago para isso, para fazer um bom trabalho. Ele só não é reeleito se ele for muito ruim. Agora, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia para sustentar a família, mas ele quer ser vereador. Como é que ele vai fazer a campanha dele durante 4 anos que antecedem a eleição? Porque é preciso aí, nesse teu raciocínio, é preciso que a pessoa se torne conhecida, né? Não num prazo tão curto, né? Mostre as suas propostas e aí converse com o eleitor. Exato. Né? Então, é um trabalho aí o que acaba acontecendo? As pessoas ficam desesperadas para ser eleitas e aí começam a comprar as pessoas. Aí vale tudo, né? Comprar voto. E vieram me oferecer, se eu queria 500 votos. Você quer 500 votos? Vieram te oferecer 500, vieram me oferecer. Pacote de 500 votos. Aí eu fiquei assustada, porque foi a primeira vez que eu participei de uma eleição, aí eu comecei a fazer perguntas. Aí quando eu entendi o que era, né? Porque eu primeiro fingi que não entendi, né? Para você entender. Aí eu peguei, comecei, aí eu estava sentada, aí fiquei em pé e comecei a fazer discurso, né? Porque eu falei, meu filho, eu estou muito velha para entrar na política para ficar comprando voto. Porque eu acho assim, ou a pessoa me elege ou não me elege, porque... Como é que você recebeu essa proposta indecente? E digamos que... Sabe o que eu falei para ele? Outras pessoas poderiam até balançar e fazer a conta, olha, 500 votos eu posso entrar... Você sabe o que eu falei para ele? Veja se você concorda. Eu olhei para ele e falei assim, você quer que eu seja feitora de escravos? Ele falou, como feitora de escravos? Porque, pelo que você está me falando, a escravidão ainda não acabou. Acabou a de corpos, mas a de mentes continua. E você quer que eu seja feitora de escravos. Porque quando você compra um voto, você está comprando uma mente, você está comprando uma alma. É muito mais sério do que você comprar um corpo. Aí o cara ficou assim me olhando, aí beijou minha mão, saiu de fininho. Mas você acha que isso mexe com a cabeça de um candidato que pode, de acordo com a pesquisa, ou de acordo com o estudo, com o levantamento que ele e os apoiadores estejam fazendo, esses 500 votos fazerem a diferença e o cara embarcar numa situação como essa? Guto, porque também não é garantia nenhuma que ele vai ter esses 500 claro votos. Claro que não. Mas pior, ele falou para mim assim, esses 500 votos estão garantidos para outro candidato, mas se você cobrir o preço... Quer dizer, bacia das almas mesmo. Mercado. Ainda mais e você não tem garantia nenhuma. Olha, eu acho o seguinte,
eu não sei dos outros, eu sei de mim. E eu penso o seguinte, dizem que toda pessoa tem um preço. Eu digo que há pessoas que não têm preço, tá? Eu tenho uma vida já relativamente longa, já várias vezes recebi propostas, não vou dizer tentadoras, porque essas propostas me deixam irritadíssima. Eu devo ter um parafuso de menos, deve ser. Né? Mas eu tenho, imediatamente quando vem uma proposta desse tipo, eu já recebi várias, não só na política, em todo lugar que você passa na vida tem. Como um todo. Todo o trabalho que você tem, sempre tem uma proposta indecorosa te esperando na esquina, entendeu? Eu tenho, assim, uma lucidez impressionante, porque eu sei exatamente o que eu quero. Eu quero ser um bom exemplo para os meus filhos, para os meus netos e agora para os jovens que eu conheço, que vêm ao meu programa, a quem o meu projeto Direito para a Criança é dirigido, entendeu? Porque eu entendo o seguinte, a corrupção, e eu digo não só a corrupção de dinheiro, mas de mentes e de corações, ela tem um fim. É o germe da destruição que o Marx falava. Então, chega uma hora que quebra o país, como aconteceu na Grécia, e aí você acaba tendo que resgatar valores para resgatar o país. E aí eles falam, né, vem aquela onda de conservadorismo, porque assim, a história, ela caminha em espirais, né? Ela vai para frente, para trás, para frente, para trás, e sempre avança mais um pouco, né? Por quê? Porque justamente você vai sempre para o exagero, ou você vai para o exagero da corrupção, ou você vai para o exagero do conservadorismo, né? E o que é o conservadorismo? É a volta às origens. Pô, mas tá essa bagunça, ninguém mais sabe o que é certo e o que é errado, então peraí, eu vou voltar lá porque minha mãe me ensinava, porque aí eu estou garantido. Então é mais ou menos isso. A gente tem que tomar cuidado para não cair para o outro lado, que isso também existe, exagerar para o outro lado. E sempre, os gregos já diziam, né, a virtude está no meio termo. E você tomar cuidado de que, tá bom, eu vou aceitar comprar os 500 votos de você. Aí você fica sabendo que os 500 votos foram para o outro porque ele pagou mais. Quer dizer, então você é um trouxa. Então eu acho que quem entra nesse jogo, sempre tem gente, muito mais gente que perde do que quem ganha. E quem ganha não ganha sempre. Agora, se você faz um trabalho honesto, um trabalho reconhecido, um trabalho de construção, olha, nunca vai vir alguém te cobrar na tua porta alguma coisa errada que você fez. Porque você está construindo sempre na mesma direção. Eu acho que o que fica de lição, Rosilma, é que nesse processo todo, quem mais perde é a população e o país. Sim. Né? Quando a população faz uma escolha errada, quando ela vende o voto dela, eu não critico não, porque eu sei o que é fome. Eu sei o que é fome, embora eu nunca tenha passado, mas eu tenho a capacidade de me pôr no lugar de uma pessoa que não tem o que comer, e aí não tem trabalho, está desempregada, está desesperada, não tem luz, enfim, não consegue ter um mínimo de vida digna, então ela vende o voto dela para aquele pilantra que foi pagar pelo voto dela, né? Mas será que se essa pessoa pensasse um pouquinho mais e escolhesse um candidato que realmente se interessasse por ela de verdade, por onde ela mora, fosse um vereador, ou um prefeito, ou um deputado estadual, federal, enfim, que realmente fosse uma pessoa bacana, que tem muita gente bacana, e tem muita gente bacana, e inclusive as mulheres muito bacanas que não entram na política, porque eu recebi um monte de amigas minhas que falaram, você vai entrar nessa podridão? Uma pessoa tão bacana como você vai entrar nessa podridão? Então, a política sendo desse jeito, ela espanta as boas pessoas, e não devia ser assim. Ela devia ser um lugar só de pessoas boas. Com essa sua frase, Rosilma, infelizmente o nosso tempo acabou. Com esta frase sábia de Rosilma Roldan, nós encerramos a edição de hoje do TV Com Debate. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos no próximo programa.